Pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Fernandes, do português aqui no Poli de São José, mais especificamente interpretação de texto, tá? Eu vou resolver com vocês as questões 21, 22 e 23. Neste vídeo, o meu foco é ler o texto. Sem o texto, eu não consigo explicar para vocês as questões a seguir, beleza? Na prova de vocês, havia este texto para você ler, e vou lê-lo rapidamente, vou parafraseá-lo. Assim eu ajudo você a entender um pouquinho melhor a respeito do texto, tá bom? Vamos ler agora um fragmento do Quincas Borba, um capítulo do Quincas Borba, que vai ser a base para as próximas 3 questões. Leia comigo, bacana? E o homem, empurrado, apenas sentiu o empurrão, caminhava absorto, mas contente, espraiando a alma, desabafado de cuidados e fastios. Esse homem é o diretor do banco. Então esse diretor de banco estava caminhando, foi empurrado, sentiu um empurrão. Mas ele caminhava muito pensativo, muito absorto, contente, bastante espraiando a alma, com a alma leve, desabafado de cuidados, sem se preocupar com grandes cuidados. Ele estava bastante leve, bastante tranquilo, sem se preocupar com fastios, cansaços, preocupações. Ele sofreu o empurrão, mas ele estava com a alma leve, segundo este fragmento. Era o diretor de banco, o que acabava de fazer a visita de pêsames ao Palha. Então esse diretor estava voltando de uma visita à personagem Palha, tá? Sentiu o empurrão e não se zangou. Ele foi empurrado, sofreu um choque e nem ligou. Ele está livre de cuidados, livre de fastios, ele está espraiando a alma, ele está bastante tranquilo. Ele nem ligou para o empurrão que ele tomou. Consertou a sua roupa, o seu sobretudo e a alma. E lá foi andando tranquilamente. Tomou o empurrão, não se incomodou porque tem a alma leve. Vejamos por quê. Convém dizer, para explicar a indiferença do homem, que ele tivera, no espaço de 1 hora, comoções opostas. Ô leitor, para você entender por que ele está tão calmo, mesmo tomando o empurrão, vamos entender o que aconteceu com ele um pouquinho atrás, no espaço de 1 hora. Ele viveu comoções opostas. Primeiro, ele foi à casa de um ministro de Estado tratar do requerimento de um irmão. Então ele foi até um ministro pedir, provavelmente, um favor. O ministro, que acabava de jantar, fumava calado e pacífico. O nosso diretor de banco expôs atrapalhadamente o negócio, tornando atrás, saltando adiante, ligando, desligando as frases. Ele está claramente nervoso. O seu discurso é muito confuso. Vai, avança, depois regride. Ele está bastante nervoso frente à sua exposição diante do ministro, tá bom? Ele tinha frases desligadas, falava de modo confuso, claramente nervoso. Mal sentado para não perder a linha do respeito, trazia na boca um sorriso constante e venerador. Eu disse venerador. Então, este diretor de banco quer o tempo inteiro venerar o seu ministro. Ele está, digamos assim, puxando o saco. Está se humilhando para o ministro. Tá bom? Curvava-se, pedia desculpas. Ele se curva, pede desculpas. Ele está submisso ao ministro. Situação vexatória para o diretor de banco. O ministro fez algumas perguntas. Ele, o nosso diretor, animado, deu respostas longas, extremamente longas, e acabou entregando um memorial. Ele está se doando ao ministro. Depois ergueu-se, agradeceu, apertou a mão ao ministro. O ministro, o ministro, acompanhou-o até a varanda. Ele foi muito grato ao ministro. Aí fez o diretor de banco, o nosso protagonista aqui, 2 cortesias. Uma em cheio, porque o ministro vai responder, antes de descer a escada, e outra em vão, já embaixo, no jardim. Em vez do ministro, viu só a porta de vidro fosco na varanda, pendente do teto, o lampião de gás. Então ele fez 2 cumprimentos ao ministro. No primeiro, ele acertou em cheio, segundo o texto. O ministro respondeu. Mas no segundo, ele fez um tchau para a porta. Ele foi completamente ignorado, humilhado pelo ministro. Tá bom? Não era o negócio que mentira, eu pulei um texto aqui, ó. Enterrou o chapéu e saiu humilhado, vexado, humilhado de si mesmo. Não era o negócio que o afligia, que o fazia sofrer, mas os cumprimentos que fez, as desculpas que pediu,
as atitudes subalternas, um rosário, uma sequência, um rosário de atos sem proveito. O que incomodava o nosso diretor de banco é que ele se humilhou, pediu desculpas, foi subalterno, tudo isso sem muito proveito. O negócio não era o que o afligia, não era o problema, e sim se humilhar. Foi assim que o diretor de banco chegou à casa do Palha, humilhado. Agora ele vai para a casa do Palha, todo humilhado. Em 10 minutos tinha a alma espanada, limpa, restituída, revigorada. Restituída a si mesmo. Tais foram as mesuras do dono da casa. Ele chegou na casa do Palha humilhado, mas ao chegar lá, ele foi muito bem tratado. Então, o diretor de banco inverteu seu sentimento. Por isso, comoções opostas. Agora ele se sente glorificado. Ele estava por baixo, agora ele ficou por cima. O dono da casa fez muitas mesuras ao nosso diretor de banco, muitos elogios, os apoiados de cabeça. Então o Palha o tempo inteiro concordava com o diretor de banco, apoiado de cabeça. Um sorriso perene, um sorriso sempre. Ele recebia sempre um sorriso. Ele está sendo agora glorificado, tá bom? Não contando oferecimentos de chá e charutos. O Palha ofereceu para o diretor muitos charutos, ofereceu para o diretor muitos chás. Foi idolatrado o diretor. O diretor fez então severo, superior, frio, poucas palavras, chegou a arregaçar com desdém a venta esquerda, a propósito de uma ideia do Palha. Ele está se portando agora arrogantemente. Ele foi humilhado e agora ele humilha. Onde é que eu estava? Aqui. Que a recolheu logo, concordando que era absurda, copiou do ministro o gesto lento. Então ele copiou do ministro, que o humilhou, o ato de humilhar o outro. Saindo, não foram dele as cortesias, mas do dono da casa. Então o Palha é que foi cortês com o nosso diretor. Ele ficou humilhado e depois ele ficou glorificado. Por isso a alma leve, e ao tomar um empurrão, ele nem ligou depois disso. Estava outro quando chegou à rua, daí o andar sossegado e satisfeito, o espraiar da alma devolvida a si própria. Era outro, espraiado, calmo, a alma devolvida a si mesma. De novo, ele foi glorificado. E a indiferença com que recebeu o embate do Rubião. Tomou o choque do Rubião, tomou esse empurrão, nem ligou. Ele está glorificado com a alma lavada. Lacia memória dos seus rapapés. Rapapés seria elogiar o outro ou subordinar-se ao outro, tá bom? Ele se esqueceu de que ele se humilhou para o ministro. Agora, o que ele rumina, o que ele pensa bastante, saborosamente, são os rapapés do Cristiano Palha. O rapapé agora que está se prostrando diante do nosso diretor de banco. Esta foi a leitura. No próximo vídeo eu comento com vocês as questões 21, 22 e 23. Até daqui a pouco.